Eu quero convidar os amados irmãos a abrirem as vossas Bíblias para Filipenses capítulo 3 e vamos ler o versículo 7. Filipenses capítulo 3, vamos ler o versículo 7, onde está escrito da seguinte maneira: Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Amém? Que Deus aplique em nosso coração o texto que nós acabamos de ler e que esse texto possa adentrar a minha cabeça e frutificar na minha vida para a honra e glória do nosso Deus Santo e Eterno. Amém? Meus amados irmãos, a conclusão que Paulo nos apresenta aqui é de extremada importância para a vida do crente. O entendimento de que ter Cristo supera qualquer outra coisa. Infelizmente, nós vivemos em um mundo materialista que nos afeta e muito. Afinal de contas, nós somos matéria, somos carne e muitas vezes somos influenciados pela nossa própria carne e não percebemos a grandiosidade que é estarmos em Cristo. Paulo diz: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Bom, Paulo apresenta nesse contexto quem era Paulo antes de conhecer o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lendo do versículo 4 até o versículo 9, podemos perceber o que Paulo, ou do que Paulo está falando, está tratando nesta afirmação. Versículo 4: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Amém? Meus amados, Paulo, antes de conhecer o Evangelho santo e eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, era um fariseu. Um fariseu havido de um zelo tremendo para perseguir a igreja de Deus. Segundo o zelo perseguidor da igreja, Paulo era um notável anti-evangelho de Cristo Jesus. Paulo era um notável estudioso das Sagradas Escrituras, de conformidade com a doutrina dos fariseus. E Paulo, naquela régua farisaica, era irrepreensível. Paulo, sendo julgado, olhado pela visão dos fariseus, não havia nele repreensão alguma. Paulo tinha uma carreira, ou melhor ainda, tinha uma carreira que lhe dava uma cadeira no Sinédrio, pelo partido, pela corrente religiosa dos fariseus.
Do ponto de vista da sociedade hebraica, Paulo era um dos grandes, era um dos notáveis. Porém, todo esse currículo, todo esse histórico, Paulo deixou de lado pela excelência de Cristo Jesus. Paulo não considerou isso como algo importante, deixou de lado. E meus amados irmãos, todos nós, ao conhecermos Cristo como Salvador pessoal, ao ganharmos Cristo, temos de deixar de lado determinadas coisas. Porém, a abordagem que Paulo faz aqui é uma abordagem onde ele mostra primeiramente as coisas positivas que ele deixou de lado. Eu quero partir de um outro ponto. De um outro ponto que nós perdemos. Ao conhecer Jesus, nós perdemos o salário de uma vida. Ao conhecermos Cristo como nosso Salvador pessoal, nós jogamos fora o salário de uma vida. Tempos atrás, nós distribuímos algumas centenas de folhetos que tinha como título o seguinte: se você crê em Jesus como seu Salvador pessoal, o que você perderá? Interrogação. Quando você abria o folheto, havia uma, digamos assim, uma gravura como se fosse fogo, e escrito dentro daquele fogo a palavra inferno. Escrito dentro daquele fogo a palavra inferno. Na realidade, todo e qualquer ser humano, ao crer em Jesus, perde o inferno, o salário de uma vida. Vamos até Romanos capítulo 6, versículo 23, onde está dito, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois bem, meus amados irmãos, ao recebermos Cristo como nosso Salvador pessoal, perdemos o salário de uma vida, o inferno. Porque o salário do pecado é a morte. É exatamente essa uma das percas que o homem tem ao conhecer Cristo como seu Salvador pessoal. Perde literalmente a condenação eterna. É de suma importância que possamos entender a magnitude do que perdemos, a grandeza do que perdemos. Perdemos o salário de uma vida. E perder o salário de uma vida traz implicâncias importantes para nós. Traz coisas de grande importância para a nossa vida. A palavra de Deus nos fala que, por termos o nosso nome escrito no livro da vida, não entraremos na condenação eterna. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, depois diz: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam.
e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Aquele que foi achado escrito no livro da vida, aliás, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Amados, perdemos o lago de fogo quando conhecemos Cristo como nosso Salvador pessoal. Essa perda salarial é de suma importância, porque quem perde o inferno ganha o céu. Amém? Quem perde o inferno ganha o céu. Esse prejuízo ninguém reclama. Ninguém reclama, mas é real. A principal perda daqueles que conhecem Cristo como Salvador é o inferno. Amém? Então todos vocês que são salvos, todos vocês que conhecem Cristo como seu Salvador pessoal, vocês perderam o inferno. Nós perdemos o inferno. Era o nosso salário. Mas o Senhor Jesus Cristo nos livrou do mesmo. Bom, esse ponto de vista, olhando por este ângulo, nós podemos perceber quão devedores somos à graça de Deus. Quanto devemos ao Senhor, que teve misericórdia de nós e nos resgatou de uma tão grande condenação. E nos resgatou de uma tão grande condenação. De um tão grande castigo. No capítulo 1 de Colossenses, nós vimos hoje pela manhã o que aconteceu em relação à nossa salvação. No versículo 13 do capítulo 1 diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Antes de conhecermos Cristo, nós estávamos envolvidos com as potestades das trevas, ou seja, com o poder das trevas. Por que vocês acham que as pessoas bebem tanto? Por que as pessoas fumam tanto? Por que as pessoas usam tantas drogas? Por que as pessoas matam tanto? Por que as pessoas roubam tanto? Por que as pessoas mentem tanto? Porque estão prisionadas, ou aprisionadas, melhor dizendo, no poder das trevas. Por isso que a palavra de Deus diz que o mundo inteiro está no maligno. O mundo inteiro está no maligno. Vejam a conversa das pessoas do mundo. O mundo inteiro está no maligno. Bom, mas devemos dar graças a Deus que Deus nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor Deus Todo-Poderoso nos transportou para o reino de Jesus Cristo. Antes, irmãos, éramos de cidadania contrária a Deus. Nós estávamos sem Deus. Nós éramos sem Deus. Nós éramos sem esperança. Mas o Senhor nos deu vida. O Senhor nos resgatou das trevas. Bom, sendo eu resgatado das trevas, o que farei dando importância às coisas das trevas? De maneira nenhuma. Antes de conhecer Jesus Cristo, o homem tem um estilo de vida ligado às trevas. Toda esta vida perfeita de Paulo, de conformidade com a lei, com a doutrina farisaica, tinha como objetivo a cobiça que eu mesmo tinha pelos altos postos dentro dos fariseus. E Paulo, quando ele diz, mais do que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, que Paulo queria crescer
crescer, crescer. Paulo queria ser, dentre os fariseus, um grande rabino, um grande líder. Paulo diz que não conheceria a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Então Paulo, pelo mandamento, o qual Deus diz: não cobiçarás, ele entendeu que era um miserável pecador, que estava condenado, porque Paulo galgava posição a partir da cobiça. Paulo galgava posição a partir da cobiça. Então o trabalho da vida de Paulo, além do inferno, deu a ele um belo currículo. Paulo era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Por que ele diz da tribo de Benjamim? Lembrem-se que Benjamim é filho da mulher amada. José e Benjamim, filhos da mulher amada, não da que tinha sido aborrecida. Filhos da mulher amada. Do ponto de vista do patriarca, Benjamim, um filho resultante de amor. E Paulo era da linhagem de Benjamim. Ele batia no peito e dizia: eu sou hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que era a lei, irrepreensível. O Saulo fariseu tinha esse perfil. E esse perfil o colocava dentro de um patamar de extrema importância dentro daquela sociedade. Mas quando ele conheceu Jesus, quando o Senhor Deus o falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando o Senhor quebrou o seu coração, quando o Senhor o salvou, toda essa correria de Paulo, ou melhor, de Saulo, em busca desse status, se tornou perca, sem validade. Não vale nada, não vale nada, não vale nada. E no versículo 8 ele diz: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar Cristo. Meus irmãos, o que nós temos perdido? O que nós temos perdido pelo fato de sermos crentes? Bom, o mundo diz que nós perdemos muita coisa. Agora, no período do feriado do carnaval, o mundo diz que nós perdemos as farras. Mas nós não perdemos. Quem perde é o mundo. O mundo acha que o fato do crente ter uma vida separada do pecado, das drogas, do álcool, da promiscuidade sexual, do adultério, eles acham que nós estamos no prejuízo. Realmente a nossa carne pode perder isso. A carne pode apelar, pode desejar. Por meio da carne podemos ser até tentados. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Porém, meus irmãos, devemos sim dar graças a Deus, porque o que nós perdemos não agrega valor algum.
nós estamos no lucro. Nós estamos no lucro. Ah, crente não se diverte. Crente é de casa para a igreja. Crente, irmãos, graças a Deus. O que o mundo diz que nós estamos perdendo, de fato nós estamos ganhando. Deus não se torna mais Deus porque eu não bebo. Deus não se torna mais Deus porque você não bebe. Mas a nossa vida é muito melhor dentro dos princípios de Deus do que dentro dos princípios do mundo. Sabe o que nós perdemos? As amarras do diabo. Nós perdemos, irmãos, as prisões que nos amarravam. No capítulo 2 de Efésios, versículo 2 a 3 diz: em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Nós perdemos, se é que podemos usar a palavra perdemos. Nós somos libertos do mundo, amém? A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fomos libertos. Fomos libertos. O mundo está preso cultuando a sua prisão. O mundo está preso cultuando a sua prisão. E olha para a nossa liberdade como se a nossa liberdade fosse um sistema prisional. Mas nós temos sim, irmãos, a liberdade dada-nos por Deus de dizer não ao pecado, de dizer não à carnalidade, de termos a liderança do Espírito Santo de Deus para vivermos em espírito e não cumprirmos a cobiça da carne. Deus, ao nos livrar do nosso salário, o inferno eterno, Ele nos capacitou a viver de modo digno do Evangelho, de maneira tal que possamos dar frutos dignos de arrependimento. Damos frutos dignos de arrependimento e andarmos em novidade de vida. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Está escrito: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Meus irmãos, a cobiça, a prisão do mundo não nos pertence mais. Amém? Eu lembro-me de um ano antes de conhecer Cristo como meu Salvador pessoal, estudando no Estadual da Prata, a turma combinou: todos os dias do maior São João do mundo nós vamos para a festa. E se estiver chovendo ou não, nós íamos. E achávamos aquilo uma grande vantagem. Sabe o que faz com que as pessoas andem num caminho bizarro desse? O diabo. O diabo. Você, em vez de sair da escola, depois de passar um dia trabalhando, de novo, ir para a escola, em vez de ir para casa descansar, sair às vezes na chuva,
Ah, coisa boa. E no outro dia ainda se gaba da burrice. Se gaba da burrice. Eu acho engraçado as conversas das segundas-feiras. As pessoas se gabam de tanta bizarrice. Ah, eu fui para a festa, me embriaguei, vomitei, não dormi, perdi dinheiro. E é com orgulho. E a reprodução. O que escuta, mas rapaz, fulano é acabar retardando. Pensa no acabar. Aquilo ali é de farra mesmo, rapaz. Foi para não sei canto lá, tomou tanta cachaça que vomitou todo, chegou em casa todo rasgado, todo sujo. Ai. São colocados em pedestal e viram heróis. Que burrice! Mas não são pessoas boas, são pessoas que estão cegas. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. São pessoas cegas. Devemos ter misericórdia e orar por essas pessoas para que creiam no Evangelho Santo e Eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Agora, sabe o que não devemos fazer? É alugar os nossos ouvidos para essas pessoas. Que tem crente na minha juventude, na Bela Vista, teve uma época que adentrou na roda de amigos um troço chamado maconha. Eu saía da roda. Uns iam e fumavam. E tinha um camarada chamado Neném, que ele não fumava. Mas os caras estavam fumando aqui, ele estava só no cheiro, né? Fumaça, ele subia. Bom, eu estou dando esse exemplo porque a minha turma já tem gente morto e tem mais um morto e tem uns dois de cana e de outras coisas, né? Certo? Bom, mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque tem crente que fica igual ao meu amigo, no cheiro do mundo, doido para cair no pecado do mundo. Irmão, você pode dizer não. Nós podemos dizer não. Nós somos tentados. Aqui não existe super-homens ou super-mulheres que não sejamos tentados. Mas nós podemos resistir. Amém? Amém. O Senhor Jesus nos ensina a orar, dizendo: não nos deixeis cair em tentação. Ser tentado não é pecado. Cair na tentação é. Ah, eu vou ficar bem no canto para ser bem tentado. Onde é que está a melhor posição para a gente ser tentado? Eu quero ir para lá. Crente, não seja burro. Você tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Hoje de manhã nós falamos um pouquinho sobre inteligência espiritual. Seja inteligente espiritualmente. Agregue-se àqueles que creem como você. Escute aqueles que creem como você. Cuidado com o mundo. O mundo inteiro está no maligno. E se eu quero ser amigo do mundo, eu me constituo em inimigo de Deus. Sejamos atentos. Sejamos atentos para não cairmos. Porque, irmãos, a queda de um crente é coisa feia. A queda de um crente é coisa feia. Tem gente que, quando vê alguém caindo, bola de rir, né? Tem gente que, até quando cai, ri também. Mas quando o crente cai, sabe quem ri? Doutor Satanás e sua corja. Doutor Satanás e sua corja. Então, meus queridos, devemos ter muito cuidado com a nossa vida. Não estamos presos ao mundo. Estamos libertos. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Deus fez isso em nós. Deus nos deu a magnitude de sermos nova criatura.
E enquanto nova criatura, eu devo viver em novidade de vida. Eu devo viver em novidade de vida. As coisas do mundo não me interessam mais. Eu considero perca, eu considero como escória. Como escória. Moda. 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 Quando eu não era crente, eu gostava de andar na moda, uma moda extravagante. Dona Carmelita Tidena era quem fazia minhas camisas. Eu era magro, mas muito magro. Mas eu acho que a camisa que eu tinha naquele tempo dava para ficar assim em mim hoje folgado. Uns tecidos extravagantes, meu Deus. As camisas vinham aqui, ó, no joelho, as mangas aqui, certo? Os tecidos brilhosos. Tudo de cedo, né, Nenê? Um presépio. Um presépio. Eu me lembro que no dia que eu fui à frente na igreja, batista fundamentalista, eu estava com uma camisa preta, uma calça preta e um cabelo estilo de Lobão dos anos 90, né? E quando eu saí lá do último banco para chegar até na frente assim, o pastor tinha dito que era para o pessoal ficar de cabeça baixa, né? E com os olhos fechados. Mas o pessoal não fica, não, é perdido. Aí quando eu saio lá da frente e vou, bem assim, só vê uma estranheza. Uma estranheza. Irmãos, as coisas velhas passaram, amém? Depois eu comecei a mudar meu guarda-roupa, porque ir para aquela igreja com aquelas roupas, eu me sentia incomodado. Eu me sentia incomodado. Meus amados irmãos, Deus tira o nosso coração destas coisas. Agora, imagine vocês, quantas pessoas não sofrem por causa de moda. E o crente não pode entrar, não pode embarcar nessa não, viu? Esse negócio de rede social, hoje tem gente que não pode ir na rua com a roupa para tirar uma foto que vai para a rede social. Hoje, aí se for amanhã não tem de conta a roupa, porque não pode aparecer na rede social com a roupa duas vezes, não é assim? É muita prisão, irmãos. O diabo está sempre trabalhando para aprisionar as pessoas. O crente é diferente, o crente é livre. E a liberdade do crente é dada por Deus, é dada pelo Senhor Jesus Cristo. Esse texto de Colossenses capítulo 1, versículo 13, o qual nos tirou das potestades das trevas, do poder das trevas, do poder das trevas. Deus me tirou do poder das trevas. Deus me tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós pertencemos ao reino de Deus, pertencemos ao reino de Cristo, somos cidadãos celestiais, temos liberdade para viver de maneira digna do Evangelho santo e eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que está no mundo é escória. O que está no mundo é escória. Não temos mais comprometimento com as datas escravizadoras. Vem o final do ano, nós não precisamos gastar o que temos e o que não temos para ajeitar a casa, para comprar roupa. A roupa do último de novembro pode ser a mesma roupa do último de dezembro, amém? Não tem estresse. Se puder pintar a casa em outubro, é a mesma pintura que fica para dezembro, amém? Do mesmo jeito com as outras datas, com as outras festas, os crentes são libertos. Enquanto o mundo enlouquece, nós estamos tranquilos.
Enquanto o mundo se desespera, nós estamos tranquilos, porque tudo o que é preciosidade para o mundo é escória para os salvos. Amém? Viver livre, irmãos, é muito bom. Viver livre é maravilhoso. Então, valorizemos essa liberdade com a qual o Senhor nos libertou. E não usemos essa mesma liberdade para dar ocasião à carne. Não usemos da liberdade para dar ocasião à carne. Usemos da liberdade que o Senhor nos deu para dizer não ao diabo, para dizer não à tentação, para dizer não à cobiça, para dizer não ao mundo e para dizer sim ao Senhor e o seu plano para a nossa vida. Para dizer sim ao Senhor e o seu plano para a nossa vida. E o plano de Deus para a nossa vida, irmãos, é conhecermos a sua vontade, é experimentarmos a sua vontade. E a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo. O Senhor nos libertou dele. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dizendo não à escória do mundo e dizendo sim à vontade de Deus. Dizendo, Senhor, eis-me aqui. Me faz experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade. Senhor Deus, que a tua boa, agradável e perfeita vontade seja experimentada por mim, pela minha família, pela minha igreja. Essa deve ser a nossa oração, deve ser o nosso pedido. Senhor, o mundo é escória. Senhor, não quero nada do mundo, quero a tua vontade. Quero experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade na minha vida. Meus amados, perder o inferno, considerar o mundo uma escória e servir a Deus é uma dádiva que o Senhor nos dá para a honra e glória tão somente dele. Então, que possamos viver no presente século de maneira digna do Evangelho santo e eterno do nosso Santo e Salvador Deus Jesus Cristo. Amém? E amém. Que Deus abençoe a cada um dos amados irmãos e que esta igreja seja uma igreja onde a glória de Deus seja vista na vida de cada um dos seus membros. Amém?